Obrigado, conselheiro. Meu nome é Marcos André, todo mundo já conhece, né? Coordenador da 7ª Coordenadoria de Controle Externo. Vamos dar início ao evento. Tá? Eu vou passar a palavra para a Josi, que é a gerente dessa auditoria, gerente voltada à auditoria operacional. Tá? Vamos falar um pouco da nossa experiência do TCE Bahia ao longo desses anos nessa área. Obrigada, Marcos. Bom dia a todos, caros colegas aqui do tribunal, conselheiros aqui presentes, nossos conselheiros presidente, o presidente do IRB, conselheiro Getásio, Marcos Presídio, conselheiro Marcos Presídio, conselheiro João Bonfim, o conselheiro presidente do TCM. É uma honra para nós do Tribunal de Contas estarmos aqui hoje participando desse projeto do IRB, um projeto que traz temas para que os próprios auditores eles possam discorrer sobre esses temas e apresentar, né, para todos os tribunais uma capacitação orientada para temas de relevância. E o Tribunal de Contas da Bahia participa aqui hoje falando da auditoria operacional, né, como já foi dito pelo presidente do IRB, pelo Rinaldo e vários outros palestrantes de ontem, o conselheiro Ribamar. O Tribunal de Contas da Bahia tem sido referência em auditoria operacional, né? E nós ficamos felizes. Nós sabemos que temos vários desafios ainda para tornar essa natureza de auditoria cada vez mais uma auditoria institucionalizada, uma auditoria que seja referência não só para as instituições de controle, mas para a sociedade. Então, mesmo tendo todos esses desafios, nós sabemos que nós já avançamos muito, né? Ainda podemos avançar mais, mas já avançamos muito. E assim, no decorrer desses anos aí, o Tribunal de Contas não é à toa que tem essa referência, né? Nós já temos desenvolvido vários trabalhos nesse campo e vamos passar aqui para vocês rapidamente, embora o Rinaldo já tenha dito na fala dele, tenha feito um breve histórico da atuação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, mas nós vamos mostrar um pouquinho dessa experiência do TCE. Por que nós escolhemos falar de auditoria operacional, né? Até 1985, as auditorias do Tribunal de Contas elas estavam centradas mais nos aspectos contábeis, né? Aspectos contábeis, financeiros, de legalidade, dos órgãos e entidades governamentais. A partir de 85, o Tribunal de Contas começa a incorporar a auditoria integrada. O que seria a auditoria integrada? Na verdade, a auditoria integrada seria a união, né, tanto da auditoria de conformidade como aspectos da auditoria operacional que nós temos hoje desenvolvido. E nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia fez diversas capacitações com organismos internacionais, do NADAR, buscando capacitar seus técnicos, seus servidores, para desenvolverem essa nova modalidade, não ficar somente voltado para o olhar do aspecto contábil da regularidade. Então, a partir de 85, o Tribunal de Contas dá o primeiro passo no sentido de estarmos na posição que estamos hoje, né? Pode passar. Em 2000, né, com o advento um pouco da reforma administrativa, que traz a questão da eficiência no serviço público e uma reestruturação do próprio planejamento do Estado, que passa a incorporar uma gestão mais voltada para resultados. Nós aqui do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, né, começamos a desenvolver vários treinamentos voltados para a auditoria operacional na modalidade que nós temos hoje, né, mais ou menos no desenho de auditoria que nós temos hoje.
E aí nós realizamos muitas parcerias com o TCU, né, com o Reino Unido. Aqui também foi publicado o nosso Manual de Auditoria Governamental, que já apresenta diversas dessas técnicas que nós aplicamos hoje. Nós temos o nosso Manual de Auditoria de 2000. Então, a partir daí, nós começamos a nos capacitar mais nessa estrutura que nós temos hoje de auditoria operacional. Né? A auditoria operacional começa a se especializar ainda mais como auditoria. Em 2002, como o Hinaldo bem mencionou, nós participamos do projeto CERTES, que é um projeto de aperfeiçoamento do controle externo com foco na redução das desigualdades sociais. Né? No acordo de cooperação técnica entre o TCE da Bahia, o TCU e o DFID, nós realizamos diversas auditorias operacionais. E foi um projeto muito rico, né? Nós participamos ativamente desse projeto, realizamos diversas auditorias. Aqui nós temos alguns sumários de auditorias que nós realizamos no âmbito desse projeto. Então, foi também um marco aqui na casa a realização do projeto CERTES. Como bem mencionou o Hinaldo, nós tínhamos aqui um profissional, né, que acompanhava essa auditoria passo a passo com a gente, orientando também e capacitando. Pode passar. Em 2005, né, o governo federal ele firma com o BID um acordo de empréstimo para o programa de modernização do sistema de controle externo dos estados, Distrito Federal e municípios brasileiros. É o PROMOEX. Com o PROMOEX, nós tivemos, digamos assim, um upgrade, né, em relação às auditorias operacionais. Os tribunais de contas do Brasil, que naquele patamar, naquele ano de 2005, nós tínhamos um percentual de 50%, mais ou menos, que realizavam auditoria operacional. Com o projeto PROMOEX, né, com o programa PROMOEX, nós tivemos esse percentual ampliado em 90% ou quase 100% dos tribunais realizando auditoria operacional. Então, nesse contexto do PROMOEX, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia também estava presente. Né? Nós temos aqui, não podemos deixar de mencionar a figura do auditor Rivaldo, evangelista, aposentado hoje da casa, mas que capitaneou muito esse processo de fomento da realização da auditoria operacional no âmbito dos tribunais de contas. Então, o PROMOEX, ele permitiu a integração dos tribunais. Nós começamos a integrar os tribunais de contas brasileiros para realizar a auditoria operacional. Né? Todos os tribunais estavam atuando com o mesmo olhar, na mesma área. Foi um trabalho muito rico, muito interessante. Em 2013, com o término do contrato de empréstimo do PROMOEX, nós tivemos as auditorias coordenadas. E aí, o IRB tem uma participação muito forte também, né, nessas auditorias. Foi um acordo de cooperação técnica entre os tribunais de contas brasileiros, TCU, e demais tribunais que assinaram esse acordo, quase sempre a maioria dos tribunais, a TRICOM e IRB. E realizamos duas grandes auditorias. A auditoria coordenada no ensino médio, que foi realizada em 2013, e a auditoria na atenção básica, que foi realizada em 2014. Todos os tribunais juntos, né, participaram, elaboraram questões comuns e analisaram questões comuns, cada um no âmbito do seu estado. Então foi uma atuação muito gratificante para nós também poder estar nesse contexto, né, trocando informações, trocando conhecimento com os diversos tribunais e fortalecendo cada vez mais a auditoria operacional. Hoje, se nós chegarmos em qualquer tribunal de contas do Brasil, com certeza tem que falar de auditoria operacional em cada um deles. Tem quem saiba mais ou menos executar, tem que ter interesse em executar. Nós precisamos cada vez mais fortalecer. Né? E essa capacitação aqui do IRB na jornada científica, o IRB vem também nesse intuito de fortalecer, né, a execução de auditorias pelo Brasil. Operacionais. Bom, falando um pouco do Tribunal de Contas, especificamente, nós temos alguns marcos aqui. Né? Em 2013, nós tivemos a aprovação do novo planejamento estratégico, né? Nosso planejamento estratégico para 2014 e 2017. Né? Nesse planejamento, nós tivemos alguns objetivos assim, importantes e relevantes e que vinham fomentar a realização da auditoria operacional. Né? Com a resolução 137, que traz o plano de diretrizes
para atender ao que foi traçado no plano estratégico, nós tivemos uma meta que foi a realização de 72 auditorias tempestivas. Com essa meta, você traz para dentro da atuação das coordenadorias aquele mote, né? Você tem que realizar auditorias tempestivas. Então, não tem mais como fugir. Então, dentro das auditorias tempestivas estão as auditorias operacionais. Então, esse foi um passo importantíssimo dentro da casa para a gente fortalecer a auditoria operacional. Em 2014, além da lei de reestruturação do TCE Bahia, como o Hinaldo mencionou aqui, com a criação da SETIC, que tem a incumbência de realizar a auditoria tempestiva, embora não seja exclusividade da SETIC a auditoria tempestiva, mas a SETIC só faz tempestiva, né? Então isso veio também criar dentro do tribunal, facilitar uma estrutura para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse tipo de trabalho, né? Tivemos a resolução 92, 2014, que muda um pouco a sistemática de prestação de contas aqui no âmbito do tribunal, né? Hoje a gente não vai mais julgar todas as contas, né? Vamos selecionar aqueles processos que serão objeto de julgamento. Com isso, nós temos mais tempo para realizar as auditorias tempestivas e operacionais. Então, nesse caminhar é que o tribunal tem desenvolvido ao longo desses anos aí, tem se fortalecido para a realização desse tipo de auditoria. Mas o que seria auditoria operacional? Né? É muito falado auditoria operacional, mas o que seria auditoria operacional? De acordo com o INTOSAI, a auditoria operacional é o exame independente e objetivo da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. São os 4 E's, né? Os famosos 4 E's que a auditoria operacional busca avaliar. Mas a auditoria operacional não está voltada somente para programas. Aqui nós fizemos questão de destacar que muitas vezes quando se fala em auditoria operacional, você pensa em auditoria para programas de governo. E não é só isso. Você pode realizar auditoria operacional em organizações, atividades, processos. O grande mote da auditoria operacional é que ela busca aperfeiçoar a gestão pública, né? Ela está para aperfeiçoar, aprimorar, identificar oportunidades de melhoria. Então, isso seria a auditoria operacional. Aqui nós trouxemos o ciclo da auditoria operacional, né? O ciclo da auditoria operacional ele vai da seleção, do planejamento, a elaboração do painel de referência, a execução, relatório, comentário do gestor, apreciação e divulgação. Nós vamos falar de cada etapa dessa, né, para vocês, de uma forma, assim, trazendo nossa experiência ao longo desses anos aí de atuação do Tribunal de Contas, mas trazer os principais aspectos de cada etapa. A primeira etapa para você realizar uma auditoria operacional é você fazer a seleção do objeto. O que é auditar? Né? Hoje nós temos uma gama de possibilidades de fiscalização. Né? Numa auditoria, numa gestão voltada para resultados, você tem um leque enorme de atuação com controle externo. Então, o que selecionar? Né? Essa é uma pergunta importante. E aí, a depender de cada tribunal de contas, do que ele adote, aqui nós adotamos uma matriz de risco, que ela busca avaliar determinados aspectos como relevância, materialidade, risco e agregação de valor. Nós temos esses principais critérios para selecionar o nosso objeto de auditoria. A agregação de valor seria o quê? O que a sociedade quer que o Tribunal de Contas dê resposta? Seria isso a agregação de valor. O Tribunal de Contas pode dar um retorno para a sociedade em relação a quê? Em relação a determinada política pública. Então, agregar valor é um dos critérios primordiais da auditoria operacional. Nós temos que auditar, nós temos que analisar, nós temos que avaliar e nós temos que dar resposta à sociedade daquilo que a sociedade quer resposta.
Então, é um critério importantíssimo, é um critério que nós temos que observar na etapa de seleção, além da materialidade, que seja a aplicação de recursos, volume de recursos, ou até não, porque nós estamos agora no processo de seleção e nós estamos avaliando programas que tiveram uma taxa de crescimento negativa. Então, a materialidade não é somente positiva, mas um determinado programa, uma determinada política que é relevante, por que foi aplicado tão pouco naquilo? Então, a relevância, a materialidade também é um outro fator importante para selecionar um objeto de auditoria. E a relevância, né? A agregação de valor e a relevância que é você trazer um conhecimento para a sociedade que case, que comungue com o que a sociedade quer de resposta do controle externo, né? Nessa etapa de seleção, nós temos aí um levantamento de escopo amplo e restrito. O levantamento de escopo amplo, você vai conhecer aquela organização, você vai buscar avaliar como aquela organização atua. É um levantamento mais geral, você parte do maior para o específico, né? No levantamento de escopo restrito, muitas vezes você já fez um levantamento amplo e você quer aprofundar aquele estudo ali. E aí você vai fazer um estudo de viabilidade, porque não basta você definir um objeto, você precisa avaliar a viabilidade daquele objeto para ser auditado, né? Vamos passar agora a falar um pouquinho sobre isso aí, o estudo de viabilidade. No estudo de viabilidade, como eu já falei, nós vamos avaliar os principais processos, né, operacionais e produtos daquele objeto. Então, não basta simplesmente você dizer, não, é relevante eu auditar determinada política, agregaria valor eu passar determinada informação para a sociedade, tem materialidade naquele objeto, mas muitas vezes aquele objeto não nos dá condições de avaliar. Nós não temos dados, nós não temos um sistema de informação organizado, nós não temos indicadores. Então, esses aspectos é que nós vamos olhar aqui no estudo de viabilidade. Nós vamos olhar indicadores de desempenho, disponibilidade de dados, sistemas de informações, relatórios gerenciais existentes, avaliações efetuadas anteriormente. Pode passar. Limitações da execução da auditoria, né, no caso existente, necessidade de empregar habilidades especializadas, porque muitas vezes o objeto é um objeto tão específico que o corpo de auditores eles teriam que ter um conhecimento mais específico para auditar, para avaliar aquilo. Então, cabe à equipe analisar, né, a existência disso e se tem condições de arcar com isso naquele momento. E possíveis prejuízos, né, a objetos de controle em caso a fiscalização não seja realizada. Bom, concluindo nessa etapa de seleção, o estudo de viabilidade ele vai trazer uma manifestação convincente, né, da conveniência de se realizar aquela auditoria operacional, né, para que a gente possa trazer resultados que agreguem valor. Não basta você realizar uma auditoria, aquela auditoria tem que agregar valor. Bom, feita a seleção do objeto, nós entramos para a fase de planejamento. A fase de planejamento da auditoria é uma das fases mais importantes, não só na auditoria operacional, mas em todas as auditorias. E muitas vezes nós deixamos a desejar nessa etapa, na ânsia de executar, na ânsia de avaliar, muitas vezes nós atropelamos a fase de planejamento. E na auditoria operacional isso não pode acontecer, porque a auditoria operacional ela precisa executar muito bem a sua fase de planejamento, né? É na fase de planejamento que vai ser delimitado o objetivo e o escopo da auditoria, né? Ela deve assegurar que a auditoria seja conduzida de forma econômica, eficiente, efetiva e tempestiva. Bom, e o que fazer na etapa de planejamento? Nós já fizemos a seleção do objeto, fizemos o estudo de viabilidade, aquela auditoria tem condições de ser realizada. O que vamos analisar na fase de planejamento?
A fase de planejamento é aquela fase de levantamento de informações relevantes, né? A auditoria aqui ela vai buscar cada vez mais informações sobre aquele objeto, né? Ela vai buscar a legislação, toda a legislação que cerca aquele objeto que foi selecionado, né? Os atores que ela vai precisar entrevistar, as visitas exploratórias que o auditor precisará fazer. Então, aqui nessa fase de planejamento é feita essa análise preliminar do objeto auditado. E aqui o auditor vai buscar conhecer o objeto, né, e o seu contexto, como eu disse. Como é a estratégia de atuação, como está a estrutura organizacional, né, fontes de financiamento, situação no contexto de prioridades governamentais, histórico, grupos de interesse, características do ambiente externo e interno, natureza da atuação de outros órgãos e programas, como funcionam os processos, né, daquele objeto auditado, bases de dados existentes, ambiente de controle, restrições enfrentadas. E para isso, a auditoria operacional ela dispõe de diversas técnicas, né? Diversas técnicas de diagnóstico para que o auditor tenha condições de delimitar, né, e de traçar melhor o caminho que ele vai seguir na execução. Eu vou passar a palavra agora para Bruno, que vai apresentar para vocês algumas dessas técnicas de diagnóstico que nós utilizamos na auditoria operacional. Ok?